pessoal, André Canso de volta para mais um vídeo sobre mercado financeiro, tape reading. Hoje a gente vai falar um exemplo curtinho sobre absorção, e a gente fez um vídeo aí no sábado, quem não viu aí analisando os gastos, foi o segundo vídeo da parte de educação financeira, e eu achei legal começar esse vídeo aqui com uma lembrança daquele vídeo que eu fiz sobre relatório de performance. Então, eu mostrei para vocês que nem sempre quando a gente vê um relatório de performance, ele significa que você foi bem, né? Então, eu tive aqui um dia de algumas operações hoje, fiz operações no mini índice, no mini dólar, e apesar do resultado, a eficiência ser uma eficiência boa de acima de 90%, se você olhar o histórico de trade aqui, vou tirar meu rostinho daqui, eu tive vários trades pequenos com lucro, e um trade grande no começo do dia que tomou, comparativamente, é bem maior do que o lucro dos outros trades. Então, o que é que eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui, que é uma coisa que às vezes você não vai ver com frequência nos vídeos de treinamento, de venda de curso, mostrando a importância de você ter uma relação que isso aqui, a parte de cima verde, o gain, seja maior do que o loss. Então é algo que eu ainda estou trabalhando. Eu tenho algumas operações que são próximas desse loss, mas o problema disso aqui é que quando você faz uma operação negativa dessa, você toma boa parte dos gains que você teve do loss e a conta não fecha. A minha conta fechou porque eu tive uma assertividade muito boa, uma taxa de acerto boa. E só que um outro ponto aqui que eu já tinha comentado no vídeo que eu falei de relatório de performance, a gente tem aqui uma relação de ganho que eu comentei de 10 para de 1 para 3, que seria o correto. O correto não tem certo ou errado, né? Mas o mais confortável seria o inverso. Então eu poderia ter uma taxa de acerto mais baixa com uma relação de payoff um pouco melhor. E alguns pontos a gente tem também aqui um MAN, que é o máxima exposição negativa, um pouco maior, sobretudo esse último trade aqui, ó, que vocês podem ver que eu estou operando com um contrato, e esse último trade eu fiz com 3. E aí eu queria deixar um alerta para vocês, a importância de você usar o simulador, principalmente no começo, para você se acostumar com a plataforma, que mesmo quando você já está acostumado há um certo tempo a usar, às vezes isso aqui acontece. Isso aqui foi uma operação, na verdade foi a operação de cima, e na hora de fechar eu estava marcado lá na plataforma 2 contratos e acabei vendendo, saindo da operação, porém ficou um contrato vendido, a operação foi contra. Então eu tive que trabalhar a operação para que ela fechasse no positivo, mas pelo volume que eu trabalhei, os custos que geraram, acaba que não é uma operação muito boa. Eu acabei salvando ela, mas foi uma falta de atenção. Então eu vou puxar o replay de hoje. Eu marquei aqui alguns pontos enquanto eu estava operando, de um pontozinho que a gente teve aí uma absorção do Citigroup, e eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu vou só reiniciar para entrar no simulador e já volto com a continuidade do vídeo. Fala pessoal, voltando aqui com o replay então para dar uma satisfação, esse corte que eu fiz no vídeo foi para poder verificar o ponto mais ou menos certo da leitura, tá? Que eu peguei essa operação, a hora que eu vi já não deu tempo de entrar, porque foi um pouco rápido, porque eu estava observando outro ponto. Então eu tenho aqui que mais ou menos 3,43 o Citigroup estava defendendo o preço 5,360. Então, para vocês entenderem uma história desse ponto aqui, o mercado ele veio lá da região do 72. Eu até fiz uma venda aqui, acho que no 70, se eu não me engano. Como não estava indo nem para baixo nem para cima, eu acabei saindo com meio ponto, e o resultado foi que ele desceu até os 53,5 e ele trabalhou voltando nessa região do 61. Se vocês verificarem aqui, a gente teve uma agressão de compra até o 61, sem volume de venda. Então eu não tenho agressão de venda aqui. A agressão, lembrando a aula de Times and Trades, aparece aqui no Times and Trades, que são os negócios fechados, diferente do que aparece no book, que é uma intenção de negócio. Então, o que aconteceu? Se você olhar aqui no Citigroup, no ranking das corretoras, eu trouxe propositalmente para facilitar a leitura o ranking dos vendidos aqui para baixo do Superdom, o dos comprados está no canto inferior esquerdo da tela. Então está aqui o BTG, né? Nesse momento essa janela aqui é de 5 minutos, então eu tenho uma agressão
uma compra de um saldo de 110 contratos vendidos do Citigroup. E uma coisa que eu gosto no trade é esse saldo passivo de agressão. O que significa esse saldo passivo? É um saldo que o Citigroup não veio para o Times and Trades, ele ficou aqui no book e alguém fez a agressão de compra e ele vendeu para quem estava agredindo na compra. Então você tem aqui agressões no 61, agressões no 60,5, um volume de agressão de compra grande aqui no 60, mas o preço não passa. Então a gente vai dar o play aqui e vocês vão ver que parte da leitura do tape reading que a gente faz é em cima principalmente do Times e do book, que a gente vem comentando, com um auxílio, por exemplo, do ranking das corretoras, que não é a ferramenta principal, mas que ajudou a ver a leitura nesse ponto. Então a gente tem aqui um horário que é um pouco ruim, não tem muita liquidez, você vê que o preço praticamente não mexe, o book vazio, caso você tenha ouvido, é um book geralmente abaixo de 50 contratos por lote, por nível de preço, 50 lotes por nível de preço. Então vou pausar aqui, qualquer pancada que a gente tiver aqui, por exemplo, 100 contratos, ele vai consumir mais de quase 3 níveis aqui para cima. Então, se vocês verificarem aqui, ó, eu já tinha marcado o Citigroup aqui, ele está com 40 lotes no 60, ele fez uma agressão de venda no 60 com 5 contratos e deixou o lote apregoado no 60. Então ele fez a agressão no nível de preço 5360 e mostrou interesse em defender esse nível de preço, colocando mais 40 lotes aqui para serem agredidos. Ele tem aqui, nesse momento, um saldo passivo de 90. A gente pode até aumentar para ver se foi um pouco maior aqui. Ó. Se a gente verificar, nos últimos 10 minutos ele já tinha vendido de forma passiva 400 lotes. 15 minutos, mais ou menos 400 lotes nos últimos 10 minutos, nesse nível de preço aqui do 60. Então, voltando aqui para os 5 minutos, ele fez essa agressão, defendendo o 60, vocês vão ver que praticamente não passa do 60 mais. E o que acontece na sequência? Com essa absorção de venda feita pelo Citigroup, pode ter sido aqui, ó, a gente tem a XP também vendendo passivo aqui na região dos 59, 60, mas o lote dele continua aqui, 40 lotes. A gente tem uma movimentação do mercado que veio lá dos 53, 54, tentou continuar a subida e chega nessa região dos 60 aqui, não consegue subir. A gente tem aqui, ó, a Capital agrediu 5 no 60, o lote da Citigroup continua aqui. 9 com 9,5, 5 lotes da Ideal. É um horário que, dependendo do dia, talvez não é interessante nem a gente fazer a operação, porque a gente precisa de volatilidade. Se eu fizer uma operação dessa aqui e eu deixo um stop muito curto, então qual que seria o ideal aqui? Eu identifiquei uma absorção no 60 pelo Citigroup. Qual que é o motivo da minha entrada? Vou até pausar aqui. O motivo da minha entrada é a defesa do nível de preço pelo Citigroup. Uma vez que ele perde esse preço dele aqui, a razão da existência da minha operação sumiu. Então eu teria que stopar provavelmente aqui em torno do 5361, até o 5360,5. O problema é que são 2 pontos. O primeiro é que você tem que considerar que nem sempre o dólar cheio e o dólar mini eles andam no mesmo nível de preço. Então eu uso aqui, a gente tem o dólar cheio com o cross order operando o mini, ou você pode até vir aqui e colocar o WDO FUT e operar o mini direto. Então a gente tem aqui o mini no 60, preço de venda, 59,5 o preço de compra. Se eu voltar para cá, nesse momento tá equiparado, tá? Então a gente teve aqui, eu vou continuar o play aqui, a gente vai ver o que vai acontecer depois dessa absorção no 60. Não teve mais agressão de compra, teve absorção aqui, ó, a gente teve uma agressão, aumentou aqui o saldo passivo para 140, estava com 90. Qual que é esse aumento aqui? Parte desses lotes que foram tomados aqui pela UBS, pela Socopa, pela Ideal. Vocês podem ver aqui que
a UBS bateu 50, o Citigroup estava com 40 lotes aqui no 60 e ele continua com 40 lotes. Por quê? Porque ele vendeu para quem fez a agressão, vendeu de forma passiva e ele voltou com o lote para cá, ele renovou o lote que a gente fala. Então vocês podem ver aqui, a gente tem agressão de compra no 60, 255 lotes de saldo aqui nesse nível de preço, uma agressão consideravelmente mais forte na compra. Deixa eu até ver se isso aqui está certinho mesmo. Até puxar um pouquinho para cá. A gente tem uma agressão maior de compra. Vamos deixar normal aqui. Ó, aumentar aqui. Agressão bem maior de compra, uma agressão pequena de venda, que a gente vê aqui alguns lotes, inclusive o Citigroup fez uma agressão de 5 lotes aqui no cheio. E o que acontece depois dessa absorção? O Citigroup, nesse momento, ele consegue segurar o preço. O Citigroup, a gente tem aqui um saldo passivo também da XP, e o preço ele cai até mais ou menos aqui no 55, 54. Então, o que a gente tem nesse momento? Uma absorção no nível de preço 5360 e o que a gente costuma dizer? Que a gente tem uma defesa e tem parceria na venda, ou seja, entrou vendedor ou então aqui ó, a gente tem a XP, justamente o player que tem aqui o saldo passivo maior, ela fez uma agressão de venda aqui no 59 com 30 lotes, entrou também o JP Morgan fazendo parceria, a XP bateu aqui no 58,50, a gente ainda tem um interesse de compra, só que esse interesse de compra não é o suficiente nesse momento do mercado para poder manter o preço acima dos 60. Então, se a gente tivesse feito uma venda aqui no 59,5 ou no 60, eu já teria 3 pontos aqui na operação. Tá? Então, eu até fiz essa operação, se eu não me engano, no 60,5, mas eu peguei um momento um pouco pior do negócio, que foi quando ele voltou no preço aqui. Ele fez essa volta mais ou menos no 5,58. Então vamos adiantar o replay aqui. Então o replay é uma ferramenta interessante que você consegue voltar no pregão que você ou operou ou então teve alguma recomendação de algum momento interessante e você consegue estudar essa parte onde houve agressão. Então vamos jogar um pouquinho para frente aqui. Vocês veem de forma rápida que ele vem no 53, ele até passou, aqui ó, voltou. Então vamos ver aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Ele veio no 60, o Citigroup ele já saiu aqui do book, ele estava defendendo o book na região do 61, 62. Então você tem aqui, o Citigroup fez uma agressão de venda aqui no 62. Olha só nesse grupo, nesse times com um filtro de lotes maiores que eu tenho aqui do lado, que confirma a leitura que a gente fez ali no 60, alguns minutos antes, que ele estava interessado em defender essa região. Então eu tenho aqui agressões sequenciais do Citigroup com lotes grandes, e se você colocar agora aqui 15 minutos, 30 minutos, que foi mais ou menos o período, olha a quantidade de lotes que o Citigroup vendeu aqui na região dos 60. 1.165 lotes de saldo, com um saldo passivo, ou seja, vendendo através do book de 825. Então ficou meio bagunçado isso aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui só para enxergar um pouco melhor. E o comentário que eu fiz uma venda aqui no 60,5, ele balançou um pouco para cima, até não foi uma operação muito boa, eu entrei num ponto que o Citi estava defendendo, eu deixei essa gordura para balanço, ele foi um pouquinho mais acima e eu acabei saindo, se eu não me engano, com 2 pontos dessa operação. Então o payoff não foi legal, mas eu queria trazer para vocês esse exemplo de absorção. E aí uma coisa interessante, à medida que eu fui olhando a operação se desenrolando, o que a gente tem aqui mais ou menos em torno de 4 horas e 5 minutos. Então vamos adiantar um pouco aqui, ó, 16:04, para vocês verem que não tem, quando você entra no mercado, você não pode ter viés, porque numa hora tá comprador, na hora tá vendedor. A gente teve aqui mais ou menos nessa hora da 16:05, a UBS, que é um player que opera muito por robô,
ela apareceu defendendo aqui a região do 61,50. Ela até tentou segurar, eu vou até pintar de vermelho aqui a UBS, vai ficar um pouco bagunçado porque a UBS opera muito pouco com robô, então fica um pouco mais difícil a leitura aqui, ó. Então o que a gente tem aqui, ó, no 61,50? Eu tenho 45 lotes, ela estava renovando lotes de 50 e ela também apareceu nesse momento aqui agredindo na compra. Você pode ver que tem um lote aqui, uma agressão de 60 lotes no 63,5. A questão é, ela não conseguiu levar o preço para cima. Então, mais ou menos nas 4 horas que foi o ajuste, a gente teve a definição do ajuste aqui na região dos 58 e depois o preço ficou abaixo do ajuste, ele não conseguiu subir. Um trade interessante que a gente tem também, depois que definiu o ajuste, é que uma vez definido o ajuste, em muitas situações acontece do preço ficando para cima, ele vai dar um trade aí às vezes de 10, 20 pontos, e para baixo a mesma coisa, mas isso não é regra, tá? Então, mais uma vez, fazendo a observação aqui, a gente tem 1.600 lotes do Citigroup nessa região dos 60, ele continuou defendendo, eu vou desmarcar a UBS aqui porque ficou um carnaval. Então a gente tem aqui agressões do Citigroup no 61,5, no 61, foi quando passou o preço dos 60, ele segurou o preço no 62 e veio batendo, e depois o preço foi para baixo novamente dos 60 da região dele. Isso aqui poderia também ser feita uma leitura para compra. Como? O Citigroup está vendido com quase 2.000 contratos nos últimos 15, 30 minutos. Então ele fez um volume de venda muito grande nessa região aqui dos 60 a 63. Se esse preço começa a ficar para cima, esse player do Citigroup ele pode ficar enrolado, que a gente fala. Então eu teria uma possível operação de compra e, dependendo de como que esse player vai se comportar, ele pode continuar defendendo, mas se ele não aparecer mais na defesa, e aí você tem que ver se não tem player vendendo em parceria. Nesse momento do mercado aqui apareceu a XP, a Renascença também estava vendendo bastante nesse ponto, foi uma região no momento bem disputada para venda. Mas esses players aqui disputando a venda nesse ponto e o preço ficando acima, eu começo a ter uma boa operação de compra. Tá bom, pessoal? Então esse aí foi um exemplo de um operacional usando a leitura de absorção. Quem ficou com dúvida, quem tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aí no comentário do vídeo. E uma sugestão para vocês, estão olhando o mercado, mesmo que você esteja operando e fez a operação, anota o horário que você fez a operação, anota alguma coisa que você não entendi por que o preço segurou. E aí você volta no replay e analisa, parando, diminuindo a velocidade, tentando entender o porquê que essa operação aconteceu e como que ela aconteceu. Isso vai melhorar muito a sua leitura, vai facilitar a identificação desses players que aparecem vez no book, no times, no volume at price. Então a gente analisa o contexto da situação e não simplesmente uma ferramenta isolada. Você tem uma visão muito boa pelo time? Sim, mas essa leitura aqui, pela velocidade que os lotes passam no times, às vezes teria passado batida. Então, o próprio DOM que mostra de forma vertical, eu acho muito interessante a visão que você olha o preço aqui na vertical e a hora que você olha dá a impressão que o preço congelou. Por que esse preço congelou? Porque alguém está segurando ou na compra ou na venda. Então é uma sugestão de leitura que tem que ser aliada a outras informações de contexto de mercado, de variação de percentual e outras informações que a gente usa para fazer o nosso operacional. Gostou desse vídeo? Deixa o comentário, deixa o joinha. Como eu sempre tenho dito nos últimos vídeos, não gostou do vídeo? Não tem problema, marca que não gostou, mas deixa o seu comentário aí, por que você não gostou, o que você sugere que possa ser melhor, para a gente poder incrementar os próximos vídeos e ajudar quem veio aí assistir o vídeo e está olhando os comentários, tá bom? Não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, marca aí o sininho para as notificações e eu tenho procurado colocar vídeo nas quartas-feiras a respeito de mercado tape reading e aos sábados uma nova série que já tem 2 vídeos sobre educação financeira. Um abração, pessoal!